Amém. Vamos abrir em Mateus 5, 23, desculpa. Mateus 5, 23. Eu creio que me estão a ouvir, amém? Está tudo bem? Então, glória a Deus. Mateus 5, 23. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali, diante do altar, a tua oferta e vai, reconcilia-te primeiro com o teu irmão e depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerrem na prisão. Então, no mundo espiritual, o perdão é algo muito maior do que você pensa. Você não perdoar alguém é muito mais complicado para a sua vida do que você precisa. Pensa. E por isso, embora eu vou falar de toda a reunião sobre perdão, eu quero vos dizer que tudo é afetado na sua vida, até a sua oferta é afetada. A sua vida financeira vai ser estrangulada por causa disso. E você pode dizer que a culpa é dos outros, que aconteceu isto, que provocaram isto. Não. A culpa é sua, porque você não está a perdoar. Então, nós vamos semear e depois vamos orar, em nome de Jesus. Ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Quem ainda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Ainda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o recompensará. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar todos. Vamos dizer, Pai, nós vimos a Ti em nome de Jesus. E perdoamos, Senhor, a todas as pessoas que nos magoaram. Em nome de Jesus. Recebe a nossa oferta, as nossas mãos, Senhor. E sei que na Tua mão vai prosperar tudo para a Tua glória e honra, no nome de Jesus. Amém. Vamos abrir em Mateus 6, 9. Mateus 6, 9. Como já vos disse, o título é Perdão, e eu quero-vos ler o que é que Jesus nos ensinou, como nós devemos orar. A oração do Pai Nosso é muito importante para nós entendermos de como a nossa oração deve ser feita, de como devemos orar. Será que devemos orar o Pai Nosso, se você quiser, e faz muito bem se o fizer, mas você tem que entender uma coisa, tem que perceber o que está escrito no Pai Nosso. Tem que entender para a sua vida o que está escrito na oração do Pai Nosso. Mateus 6, 9. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome.
venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Esta é a oração do Pai Nosso, mas veja o que, embora no meio da oração nós diz perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, logo a seguir, Jesus diz: porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas. Depois de uma oração tão importante, mesmo no meio da oração, dizendo que nós perdoamos aos outros, Jesus volta outra vez e volta a dizer: se vocês perdoarem aos homens, Deus vos perdoará a vocês. Se vocês não perdoarem aos homens, Deus não vos perdoará a vocês. É um dos laços maiores que o diabo tem e faz nas nossas vidas. É deixar-nos fazer pensar que temos razão em relação ao assunto. E se calhar até temos. Mas não é isso que Deus diz. Deus diz aqui, nunca diz que, não, se vocês tiverem razão, então podem não perdoar. Não, não é isso. Eu sei que muitas das vezes na vida as coisas são complicadas. Eu sei de situações muito complicadas mesmo. Situações de um casal que a mulher sabia que o marido estava a dormir com a própria irmã. Situações em que alguém provocou a morte a um familiar. E isto é muito difícil de digerir, só mesmo com Deus. Mas Deus diz para perdoar sempre. Porque o laço não é feito na vida das pessoas, o laço é feito nas nossas vidas. A armadilha é feita para nós e não é feita para os outros, cada vez que nós não perdoamos. Cada vez que nós não perdoamos, a nossa vida para. As bênçãos param. Deus para de fazer tudo o que estava a fazer a nosso favor. Porque nós estamos a romper o seu decreto para connosco. Nós é que estamos a romper o decreto para com Deus. Desculpa. A vontade dele é que nós estejamos bem. Mas temos que entender que perdão é algo muito importante para com Deus. Por conseguinte, também para nós. Se você não perdoa, a raiva vai começar a ganhar terreno dentro da sua vida. Isso pode provocar, se a pessoa estiver sempre muito perto de si, ou estiver perto de si, pode provocar que você comece a responder mal a essa pessoa. Pode provocar muita coisa na sua vida. Ao ponto de haver divórcios, ao ponto de haver quebra de amizade, ao ponto até de haver morte. Porque não houve perdão. A vida daquele que não perdoa começa literalmente a andar para trás. E não é que Deus não tenha avisado, porque avisa várias vezes perante a Bíblia, várias vezes fala sobre oração,
sobretudo mais, nos avisa para perdoar. E você pode me dizer, mas você não sabe o que me fizeram. Eu vou dizer, você tem razão. Mas cada vez que estamos a fazer isso, estamos a desobedecer ao próprio Deus. E você não vai querer desobedecer ao próprio Deus. Certeza absoluta. Eu experimentei na minha vida, as piores alturas da minha vida, realmente foi quando eu não perdoei. Foi quando me tinham magoado, eu não perdoei, eu estava literalmente irado. Como é que era possível, com tudo o que eu faço, como é que é possível fazer o que me fizeram? E eu lhe vou dizer uma coisa. Deus nos quer abençoar e fica completamente impedido de nos poder abençoar. Porque nós estamos cheios de ódio, cheios de rancor. Porque nós não estamos a perdoar. Deus é um Deus de amor e quer que nós sejamos igual, façamos de igual forma. Jesus estava a ser crucificado e prestes a morrer, ele virou-se para o Pai e disse: Pai, perdoa a estes o que fizeram, não lhes imputes pecado pelo que fizeram. O primeiro mártir da Bíblia, Estevão, que foi apedrejado até à morte, ele, quando viu os céus abertos, quando viu a glória de Deus, ele próprio disse o mesmo: Pai, não lhes imputes pecado pelo que fizeram. Ele estava a pedir por aqueles que o estavam a apedrejar. Jesus estava a pedir por aqueles que o estavam a crucificar, a espetar lanças nele. E você vai dizer, mas como é que isso é possível? É possível com o amor de Deus. Uma das maiores armadilhas que o diabo monta para qualquer um de nós é realmente a falta de perdão. Porque ele sabe que nos conseguir tocar, se não conseguir tocar que nós não perdoemos alguém, ele sabe que a vida desse cristão vai começar a andar para trás. Tudo o que ele conquistou até essa altura vai parar. Os projetos que havia futuros e que Deus, as bênçãos que Deus estava a trazer para ele vão parar. E o diabo sabe disso. As vezes que eu fui repreendido por Deus foi por causa da falta de perdão. Que Deus me chamou a atenção, perguntando-me o que é que eu estava a fazer. Dessa vez, numa das vezes em que eu saí de casa e estava mesmo, totalmente descontrolado, eu entrei para dentro do carro e o meu carro, a meio do caminho, o motor pifou, literalmente. Mais tarde, durante o meu trabalho, durante a noite, Deus me mostrou que tinha sido por eu não ter perdoado. E eu lhe vou lhe dizer o que eu pensei na altura, exatamente o que você pensa. Mas eu tenho razão.
Mas não é isso que Deus diz. Deus diz que você tem que perdoar. Ponto final. Não perdoar vai fazer atrasar toda a nossa vida. Tudo. Vai fazer parar tudo. Todos os projetos que Deus tinha consigo. Tudo vai parar. Então, como é que nós fazemos? Oramos. Dizendo exatamente aquilo que nós dissemos aqui quando começámos a reunião. Pai, eu perdoo toda a gente que me magoou. Em nome de Jesus. Mas às vezes isso não é o suficiente. Eu sei que não é o suficiente. E então o que é que você faz? Ora mais. Ora mais. Ora mais. Cada vez que você se lembra, ora e diz eu perdoo em nome de Jesus. Cada vez que você se volta a lembrar outra vez, eu perdoo em nome de Jesus. E você vai dizer, então vou estar o dia todo. Então vai estar o dia todo a dizer isso. Mas vai chegar uma altura em que a paz chega. E então já passou. O rancor, a raiva, saem fora. E vem a paz de Deus que abençoa a sua vida. Por você ter perdoado. Eu quero, vamos abrir em Mateus 18, 33. É tão importante isto não é para brincar. Eu lembro-me uma vez, nós estávamos na igreja e eu senti que uma pessoa não estava bem e como era uma senhora, eu não fui eu falar com a senhora, foi a minha esposa falar com ela. Eu pedi à minha esposa para ir falar com ela porque sentia porque havia coisas que não estavam bem. A senhora chorava e a minha esposa foi falar com ela. E quando estava a falar com ela, a minha esposa disse, você tem que perdoar. Bem, mal disse isso. A pessoa meteu-se de pé. Meteu-se de pé. Levantou a voz e disse, não, eu não perdoo. A pessoa não sabe o que é que estava a meter. Eu disse 23, não foi? 23 ou 33? Pois, mas não é 33, eu peço desculpa. Que é mesmo 23. Peço desculpa, é 18, 21. São muitos versículos. Eu vou-vos contar o que é que aconteceu não lendo. Eu agora quero-vos perceber. Pedro era um dos apóstolos de Jesus, era daqueles discípulos que andavam com Jesus, agora ainda não era apóstolo, e ele andava com Jesus, e quando andava com Jesus, era daqueles mais espontâneos, era daquele que falava o que vinha ao coração, imediatamente saía pela boca. Ele falava tudo e perguntava tudo, porque ele queria perceber. E então, em Mateus 18, 21, diz: Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Ele disse: Pronto, se alguém me magoar 7 vezes, eu 7 vezes vou perdoar.
Veja a resposta de Jesus no 22. Jesus lhe disse: não te digo até 7, mas te digo até 70 vezes 7. O que é que Jesus estava a fazer com isto? Estava a dizer sempre. Não importa o que é que a outra pessoa fez, você vai ter que perdoar sempre. Eu volto a dizer, se você não perdoa alguém, o laço não é para a outra pessoa. Nada acontece à outra pessoa. Você pode estar enraivecido, você pode estar pode estar, mas se você não perdoa, não é à outra pessoa que vai acontecer alguma coisa, porque não vai acontecer nada. É na sua vida é que vai acontecer. Perdoar é algo que Deus nos diz para nos abençoar. Não é, não, agora Deus decidiu e é assim. Não. É por causa de nos poder abençoar. Porque se nós estivermos com raiva, Deus não consegue chegar ao nosso coração. Se nós estivermos revoltados, Deus não consegue chegar ao nosso coração. Se nós estivermos com o sentimento de não perdoar, Deus não consegue chegar ao nosso coração. E pecando dessa forma, afastamos Deus da nossa vida. Versículo 23 diz: por isso o reino de Deus pode comparar a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. Agora aqui, para não estarmos a ler, eu vou-vos contar o que é que aconteceu. Havia um rei que quis fazer contas e descobriu que um dos seus servos devia 10.000 talentos. E então o rei virou-se e disse assim: olha, vamos te prender a ti, à tua mulher, aos teus filhos, vocês vão ser vendidos para que possam pagar a dívida. E este servo se prostrou, se ajoelhou e pediu clemência. E disse: Senhor, seja generoso para comigo, que eu tudo pagarei. E o Senhor, movido de íntima compaixão, assim fez e esperou que ele pagasse. Mas depois, logo a seguir, este servo encontrou outro servo que lhe devia a ele 100 dinheiros, nada comparado com o que ele devia. Devia-lhe 100 dinheiros. E da mesma forma, este outro servo se ajoelhou perante aquele que ele devia, aquele que tinha sido perdoado, ou antes tinha sido concedido a hipótese de vir a pagar a sua dívida, se ajoelhou e pediu clemência, só que este não fez isso. Agarrou, mandou-o prender. O rei, quando soube disto, ficou muito revoltado. Então eu perdoarei-te uma dívida muito grande para te poder ajudar a ti, e tu, uma dívida bastante menor, não perdoaste ao teu irmão? Versículo 34. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. E assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoares cada um a seu irmão as suas ofensas. Atormentadores. Houve um rei escolhido por Deus, ungido por Deus, o rei de Israel, Saul. Este rei desobedeceu a Deus. E quando desobedeceu a Deus, Deus agarrou e disse-lhe que o reino dele seria tirado e seria dado a Davi. Quando isto aconteceu,
o Espírito de Deus se ausentou de Saúl e passou para Davi, e vieram os atormentadores, e veio um espírito mau que o atormentava. Deus não faz isto porque quer. É consequência dos nossos atos. Muitas das vezes nós pensamos nesta vida que podemos fazer tudo o que queremos. Mas Paulo também disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Muitas das vezes agarramos e vamos para aqui, para ali e acreditamos, não, é só para me divertir, é só para ter uma descontração, é só para ter... Mas o que você vai fazer vai beneficiar a sua vida em alguma coisa. Entenda uma coisa. O melhor lugar onde você pode estar é junto com Deus. Ouvindo a palavra de Deus, sabendo a sua vontade para a sua vida, para que você possa ser ajudado e a dar em frente. Se você fugir disso, o que é que vai ser da sua vida? A primeira coisa que eu ouço cada vez que eu digo isto é as pessoas dizerem: não, mas eu tenho Deus. Eu tenho Deus. Se você me disser que você está a sair ou a afastar-se de uma igreja por causa de ir para outra, ainda posso compreender, entre aspas, não é? Pronto, você, por qualquer motivo ou qualquer coisa, você deve. Agora entenda uma coisa: se você está a fazer isso para se afastar de Deus, por causa de alguma coisa que fizeram que não concordou, o que é que você está a fazer? Está a fugir de Deus? E alguém consegue fugir de Deus? Há uns anos atrás, eu estava numa reunião e a de liderança da igreja tinha instituído, a partir daquela altura, que nós devíamos comprar um determinado um livro. Claro que comprando o livro, esse livro custa dinheiro e tudo mais, e iria fazer com que houvesse um esforço mais da nossa parte para poder comprar esse livro. Houve um casal que se levantou na igreja e disse que não concordava com aquilo. Eu estava cá atrás e ouvi aquilo. O que Deus me disse é que eu vou tocar num bem dele, uma coisa que ele tem. E eu, nada disse, nada, não, só estava a ouvir, nada falei sequer. Um ano depois, essa pessoa teve um problema exatamente com o bem, que foi estragado, literalmente, de uma forma que não é normal. Eu estava na igreja quando soube isso. E a primeira coisa que eu fiz, quando tive hipótese, foi me ajoelhar perante Deus e pedir perdão por aquilo que eu possa ter feito que o tivesse magoado. O temor caiu sobre a minha vida. Não estamos a brincar. Se você está a frequentar uma igreja, você está a fazer a coisa mais séria da sua vida. Se você estar lá, é a vontade de Deus que você lá esteja. Se você não concorda com alguma coisa, ore, ajude a igreja, peça a direção
de Deus para a igreja, para que mais e mais a direção da igreja tome as decisões certas. E você tem que entender, se calhar até pode ser que você é que não esteja certo. E ao você orar, Deus vai moldar tanto uns como outros. Deus quer nos abençoar. E muitas vezes é impedido de nos abençoar por causa daquilo que nós fazemos. Eu lembro-me, uma vez, na igreja onde eu estava, havia coisas que estavam a acontecer que eu não estava a concordar, não estava completamente contra. Eu disse, se isto acontecer, os meus filhos não vão para lá. E estava eu dentro do carro a caminho, e eu estava a dizer isto. E a caminho, enquanto eu ia a caminho, mal eu acabei de dizer estas palavras, Deus me disse, não faças assim. Imediatamente eu disse, tudo o que eu disse, esqueçam. Tudo o que eu acabei de dizer, esqueçam. Meus filhos vão para lá. Mesmo eu não concordando, mesmo achando que eu não estava certo, não era vontade de Deus, eu não o faria. Nas suas decisões, na sua vida, busque sempre a Deus. Ele lhe vai mostrar o melhor caminho, aquilo que você deve fazer. Não tome decisões sobre pressão. Eu tive numa reunião de homens de negócios e um pastor brasileiro, explicava as coisas realmente de uma forma muito gira e eu fixei assim. E então ela diz, quando você está no meio do furacão, você não toma decisões. Você espera que o furacão se afaste da sua vida e então você toma decisões. Ele tem toda a razão. Sob pressão, você não toma decisões sobre nada. Quando você aquietar-se e ficar quieto, aí toma decisões. Porque as decisões que você tomar sob pressão, sob raiva, sob revolta, sobre tudo isso, são decisões que você vai se arrepender. Por isso é que ele dizia, no meio do furacão, ninguém toma decisões. Mas quando sai do furacão, aí toma decisões. Eu normalmente não é assim que faço. Não é no meio do furacão e fora do furacão. E quando chega, são decisões que vão afetar a minha vida por completo. Eu busco a Deus para saber o que é que Ele quer que eu faça. Porque eu tenho que me anular. Porque se eu não anular a minha vida, como é que eu posso ter Deus? Paulo dizia, não vive mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto quer dizer que ele teve que se anular. Paulo é um dos exemplos impressionantes de pessoa que se anulou. Ele era uma pessoa, era um juiz sobre a terra, em Israel. Era conhecido, era respeitado, tinha um alto cargo no meio dos judeus, era sacerdote. Tinha um alto cargo. E Jesus lhe apareceu no caminho. Ele viu um clarão mais forte que a luz ao meio-dia. Eu não sei se o ponto mais claro do dia, você que sabe que é ao meio-dia, é quando o sol está mesmo no alto, mesmo a prumo, é a parte mais clara do dia. Pois quando Jesus lhe apareceu, o clarão era mais forte que o sol. E quando isto aconteceu, Jesus lhe disse, por que me persegues? E ele dizia, Senhor, eu te persigo. Jesus disse, sim, eu sou Jesus, a quem tu persegues, porque cada vez que persegues uns destes pequeninos, me persegues a mim. Ele ficou cego e foi levado. E teve 3 dias
sem falar nem comer. E ao terceiro dia, apareceu lá um enviado de Deus que lhe pôs as mãos em cima e os olhos deles se abriram. E ele então começou a pregar o Evangelho de Jesus Cristo. Ele perdeu tudo, mas ganhou muito mais ainda. Por causa disso, ele escreveu 2/3 do Novo Testamento. Ele correu grande parte do mundo conhecido da altura, fazendo viagens para todo lado, pregando em todo lado, fazendo milagres em todo lado. O apóstolo que não andou com Jesus, mas que Jesus lhe apareceu. Mas ele disse: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Cada vez que você anula mais a sua vida, mais Deus cresce dentro de ti. Eu acredito que você, quanto mais busca a Deus, mais a sua vontade desaparece. O que você acha que está certo, os direitos que você acha que tem, aquilo que, eu tenho que fazer à minha maneira, tudo isso vai desaparecendo. À medida que Deus enche a sua vida e preenche a sua vida. Então, mas você quer Deus? Você quer realmente Deus na sua vida? Eu já contei isto montes de vezes, mas ilustra bem. Um colega meu estava a receber na minha zona. Eu soube disso, descobri isso, e eu esperei 6 meses até ter provas nas minhas mãos. Quando eu tinha provas nas minhas mãos, um dia à noite, enquanto eu andava e orava, Deus me disse para mim: manda tudo fora. Eu disse: Senhor, ele está a fazer algo errado para a minha vida, está-me a prejudicar, e eu quero que eu mande tudo fora. Sim, manda tudo fora. E eu fiz isso. Eu mandei tudo fora. Passado uma semana ou duas, provocado por causa das circunstâncias, eu estava a trabalhar para ele de borla, fazendo uma coisa que outro colega devia de fazer, mas que não estava a fazer, e então eu tinha que fazer eu, sem receber nada. Ele não só me estava a roubar, entre aspas, me estava a receber na minha zona, como eu estava a trabalhar para ele de borla. E você diz: mas como é que isso é possível? Então, e Deus. E Deus. O que é que você quer? Deus na sua vida ou a sua razão? O que é que você quer? Eu quero Deus. Eu quero Deus. Depois as coisas mudaram outra vez, eu deixei de fazer isso. Mas com isso Deus me mostrou que verdadeiro perdão é você servir os outros. Aquele que o machucou, aquele que o magoou, aquele que o que está a fazer não está certo, o que você não gostou de alguma coisa que fizeram. O verdadeiro perdão é você servir os outros. É você abençoar as outras pessoas. Eu lembro-me o que eu vou dizer, ele tinha razão. Eu às vezes chegava atrasado. Eu devia de sair mais cedo de casa e às vezes não saía, ia acelerar e às vezes apanhava trânsito. Mas a culpa era minha, eu devia sair mais cedo de casa. E quando chegava à esquadra, chegava atrasado. Eu pedia desculpa e isso, mas eu lembro-me que esse chefe
agarrou, participou de mim, por causa de eu chegar atrasado. E ele com razão. Eu porque ia ficar revoltado, eu podia ficar, mas eu não fiquei. Eu percebi, entendi, perdoei. E eu lembro-me quando estávamos perto da altura de Natal, eu fazia calendários para oferecer às pessoas que pagavam para mim. E eu agarrei a ele e eu dei-lhe um calendário a ele também. Aquilo mudou o homem. Mudou por completo. Um homem que antes me tinha de ponta, a partir dessa altura tratava-me por senhor, me respeitava acima. Porque ele sabia que tinha participado de mim e eu, apesar de participar, eu tinha-lhe oferecido uma coisa. Aquilo mudou completamente este homem para comigo. Eu também aprendi a lição e comecei a chegar à hora. Às vezes há coisas que são consequência por aquilo que nós fazemos. Por aquilo que nós provocamos. Mas nós temos que entender que nós temos um Deus de amor, que anda pelo amor. Por causa do amor, Jesus morreu por nós. Por causa do amor de Jesus a nós. Ele quer que nós andemos em amor. Eu lembro-me, depois de me acontecer aquilo ao carro, depois de eu ter pedido perdão a Deus, ter perdoado a pessoa, inclusive ter falado com a pessoa e ter pedido desculpa por aquilo que eu fiz, eu lembro-me que eu andava com muito cuidado nessa altura. E cada vez que eu me apercebia de qualquer movimentos que ia acontecer que me iam prejudicar, eu já estava a dizer: Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Antes de acontecer, eu já estava a dizer: Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Eu quero ter Deus na minha vida 24 horas por dia. Não é 25, porque o dia só tem 24. Não era 25, ou 26, ou 27. Eu quero sempre Deus na minha vida. Eu quero me deitar com Deus, eu quero me levantar com Deus, eu quero que Ele me guie, que Ele me mostre o que fazer, eu quero que seja Ele a dirigir a minha vida, porque eu sei que for Ele a dirigir a minha vida, bênção vem para a minha vida. E se alguma coisa que eu faça afasta Deus, eu não quero fazer. Mesmo quando me prejudicam, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. É as palavras que têm que estar na minha boca e na sua boca. Constantemente. Constantemente. Você pode estar agora a lembrar de alguma pessoa que há uns anos atrás lhe fez alguma coisa que magoou. Perdoe de coração essa pessoa. Versículo 35 diz aqui: assim vos também fará meu Pai Celestial se de coração não perdoar. Se de coração não perdoares cada um ao seu irmão as suas ofensas. De coração. Coração. Eu lembro-me uma vez Deus me dizer, me falar e estar a tocar em mim por causa disto, e dizer: bem, eu perdoo. Mas eu não tinha perdoado nada. Eu que tinha acabado só de falar palavras que saíram da minha boca. E Deus disse-me: tu perdoaste mesmo? Eu baixei a cabeça e disse: não, perdão. Mas eu perdoo. Em nome de Jesus. De coração eu perdoo. Cada vez que você faz isso, você não imagina o que faz. A libertação que você provoca na sua vida. Aquilo que estava preso é liberto em nome de Jesus.
2 Coríntios 2:10. 2 Coríntios 2:10. Segunda Coríntios 2:10. E está aqui escrito: e a quem perdoares alguma coisa também, porque o que eu também perdoei, se tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejam vencidos por Satanás. Porque não ignoramos os seus ardis. Ardis é armadilhas. As suas como se costuma dizer quando alguém fazer tropeçar outra pessoa. Muitas das vezes o diabo provoca circunstâncias para que nós não perdoemos aos outros. Eu lembro, por exemplo, eu uma vez cheguei ao pé do meu carro e tinha o carro riscado. Na minha cabeça veio toda a sorte de pensamentos. Foi um vizinho meu que me riscou o carro, sei lá, como represália de alguma coisa, sei lá o que é que eu pensei. Mas eu fiquei quieto e sossegado. Eu só dizia: eu perdoo estas pessoas em nome de Jesus. E continuei assim, quieto, sossegado, sem nada me afetar. Mas depois, quando estava a arrumar o carro, senti algo a passar no meu carro, parecia que a riscar o carro. Quando eu saí do carro já tinha outro risco no carro. Até o que era? Era eu a arrumar o carro junto numa vegetação que existia junto da minha casa. Era eu, quando arrumava o carro, aquela vegetação era tão forte, fazia riscar o carro. Era eu que tinha riscado o carro sem saber. Mas na minha cabeça, a primeira coisa que veio foi que tinha sido um vizinho meu. E não foi um vizinho. Fui eu a arrumar o carro nesse sítio. Raramente arrumava nesse sítio, perto da minha casa. O diabo levanta questões, levanta problemas na nossa mente. São dardos inflamados do maligno, armadilhas para ver se nós caímos, tropeçamos, para ver se nós perdemos o foco. Ouça, eu vou lhe dizer, um homem que tinha Deus na sua vida, o rei disse que lhe dava o peso dele em ouro se ele amaldiçoasse o povo de Deus. E então chegou a um sítio, fez um altar e tal, e não sei o quê, e quando chegou à altura de falar, ele disse ao rei: eu só vou conseguir dizer aquilo que Deus me permite que eu diga. E ele então, em vez de amaldiçoar o povo, abençoou o povo. Porque ele estava a dizer aquilo que Deus quis. E ele dizia: eu não posso amaldiçoar o que Deus abençoa. Porque Deus estava a abençoar o povo israelita. E ele mudou várias vezes de sítio, e em todos os sítios fez a mesma coisa. E o rei ficou ofendido com ele. Então, mas eu trago-te para tu amaldiçoares e tu só tens bendito. E ele diz: eu não posso fazer outra coisa. Eu estou a falar o que Deus fala. E Deus só quer abençoar este povo. Eu não consigo amaldiçoá-lo. Mas ele virou-se e disse: mas há uma forma tu podes amaldiçoar o povo. Faz com que o povo peque. Se o povo pecar, Deus se volta contra ele. Então o que é que ele fez? Mandou mulheres do povo dele, do povo daquele rei que queria amaldiçoar os israelitas, mandou mulheres para o meio deles, e eles prostituíram-se com as mulheres, e por causa de se prostituírem com as mulheres, pecaram contra Deus, e Deus caiu sobre eles,
e morreram vários israelitas. Este é o esquema que o diabo usa para nos poder atacar. Quando ele sabe que nós estamos abençoados, ele levanta armadilhas contra nós. Levanta faltas de perdão. Levanta problemas. Mas não é problemas para nos atacar diretamente. É pensando que é outras pessoas que nos estão a fazer. Esquemas. Para nós cairmos e perdermos a bênção de Deus nas nossas vidas. Por isso é que Paulo, quando escreveu a Coríntios, diz: porque não ignoramos os seus ardis, porque não ignoramos, no versículo 11, porque não ignoramos os seus ardis, porque não ignoramos as suas armadilhas. Por isso é que ele estava a dizer: eu estou a perdoar a eles o que fizeram, e vocês têm que perdoar a eles o que fizeram, porque o diabo está aí, e para que vocês não sejam vencidos pelo diabo, Satanás. Cada vez que você não perdoa, o diabo está a vencer na sua vida. E você tem que afastar o diabo da sua vida, porque ele é que veio para matar, roubar e destruir. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância, pelo seu amor. Entenda uma coisa, que muitas das vezes, às vezes nós não nos perdoamos a nós próprios. E isso é outro erro muito grande. Eu lembro-me uma vez de estar a falar com uma pessoa, ouça, e complicado. O esposo dessa pessoa tinha falecido. E eu fui lá à casa para falar, para confortar, para falar. Mas era impressionante o que eu estava a sentir. A forma como eu sentia que devia de falar para ela era de uma forma muito ríspida. E eu estava meio aflito. Pai, mas não, tu não és assim. Mas era assim que Deus estava a sentir para com ela, porque ela queria se matar por causa do seu marido ter falecido, porque ela não estava a perdoar ela própria. Outro erro. Que direito temos nós não nos perdoarmos a nós próprios? Você fez algo de errado, ouça, peça perdão a Deus, peça ajuda a Deus para ele mudar em si, porque só com Deus é que nós conseguimos fazer todas as coisas. Ele muda as circunstâncias na sua vida, se você pedir. Tem tudo a ver com o que eu falei na sexta-feira, a mensagem de Black Friday. Vá ouvir, você vai ver que nossa vida fica limitada por aquilo que nós pedimos. Então o que fazer? O que é que nós temos que fazer? Perdoar, perdoar e perdoar. Mas há coisas muito difíceis. Eu sei. Para essas coisas muito difíceis, você tem que orar. Buscar a Deus. Ficar quieto, sossegado. Não falar com ninguém. Ouça bem o que eu lhe estou a dizer. Não fale com ninguém. Não fale com ninguém. Não fale com ninguém. Eu estou a dizer isto porque você, quando está revoltado com uma circunstância, a sua tendência muitas das vezes é contar a outra pessoa: já viste o que é que me fizeram? Fizeram-me isto, aquilo e aquilo outro que está errado. Você vai falar com a sua boca o que você não devia de falar. Por isso não fale com pessoa alguma. Calme. Fique quieto, fique sossegado. E ora. Diga: Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Pai, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Faça isto até sentir paz.
Alguns dizem assim, mas eu estou tão em chamas contra essa pessoa, como é que isso vai apagar? Pois, uma das coisas que eu aprendi com os bombeiros, sabe o que é? Quanto mais as chamas forem, mais água é preciso. Quanto mais as chamas da falta de perdão existirem, mais água de Deus você tem que pôr nelas. E mais oração você tem que fazer. Para que apague tudo dentro de si e venha a paz de Deus para a sua vida. Venha a paz de Deus. Aquilo que você precisa para si. Paz. Tiago 5,14. Tiago 5,14. Vamos lá abrir em Tiago 5,14. É tão impressionante o que vamos ler agora. Tiago 5,14. Você sabe, não sei se você sabe, mas fica a saber, parte das doenças realmente não tem a ver com o corpo, com o seu corpo, mas tem a ver com aquilo que o diabo trouxe para a sua vida. E há coisas que Deus pode curar, e há outras coisas que é o diabo, através dos seus demónios, que está a provocar na sua vida. Eu quero-vos ler para vocês entenderem. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem por ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Glória a Deus. Agora vejam, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Essa reunião que eu vou falar está gravada. Nós temos em vídeo, nos muitos vídeos que nós temos na internet. Se você buscar aos mais antigos, vai ver uma reunião que eu fiz em Beja. Nessa reunião em Beja, eu pedi a uma pessoa, logo no começo da reunião, quando eu ia falar, depois nós estávamos a adorar, eu pedi a uma pessoa que eu não conhecesse que viesse cá acima e que tivesse com um problema nas costas. Eu tinha algumas pessoas que levantaram a mão, eu conhecia, eu disse, não pode ser alguém que eu conheça. E então veio uma pessoa que eu não conhecia de lado nenhum, veio até lá acima, e eu orei por ela, e ela não ficou curada. Eu achei aquilo muito estranho. Eu pedi-lhe a mão, e quando eu, à medida que eu orava em línguas, Deus me mostrou que ela tinha falta de perdão. E eu virei para ela e disse, nós temos que perdoar os outros. E mal eu disse isto, ela começou a chorar. Eu disse, vamos orar. E digo, Pai, eu perdoo o que me fizeram, o mal que me fizeram, eu perdoo de coração no nome de Jesus. Depois de eu fazer isto, eu orei por ela e ela começou a chorar ainda mais, porque já não sentia as dores nas costas. Ela tinha acabado de ser curada. Entenda, se você não perdoa, Deus não lhe perdoa a si e você não pode ser curado. Você tem que perdoar para que Deus o possa curar a si. É um dos principais impedimentos para a cura, é a falta de perdão. Como é que você sabe se está em falta de perdão aonde? Lembre-se de pessoas que o magoaram. Lembre-se agora de pessoas que o magoaram. E essas pessoas que o magoaram, à medida que você se lembra delas, o que é que você sente? Sente paz ou sente revolta?
Você sente revolta, você ainda não perdoou essa pessoa. Se você sente paz, você já perdoou essa pessoa. Eu vou voltar a repetir. Lembre-se das pessoas que lhe fizeram mal. E à medida que você se lembra dessas pessoas, se as pessoas que você se lembra, você sente paz. Isto é uma coisa que só você sozinho pode fazer. Mais ninguém o pode ajudar. Só você sabe o que sente. Você também pode dizer, não, eu estou em paz, e não está. Mas isso o problema vai ser seu. Você é que vai ser prejudicado, não é mais ninguém. Portanto, lembre-se da pessoa. Quando você lembra da pessoa, o que é que sente? Raiva, revolta, ainda não perdoou. Você tem que dizer, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Você tem que dizer, eu perdoo esta pessoa em nome de Jesus. Para que a bênção possa chegar à sua vida. Para que seja retirado da sua vida tudo o que é impedimento para a bênção da sua vida. Às vezes pode não ser uma coisa de agora, pode ser uma coisa de há muitos anos atrás, muitos anos mesmo. Lembre-se dessa pessoa. O que é que você sente? Sente paz? Tudo bem, você perdoou. Você não sente paz? Você tem que voltar a orar, dizer, Pai, eu perdoo de coração esta pessoa. Ajuda-me, Senhor. Eu perdoo de coração esta pessoa. Porque só assim fazendo você tem paz na sua vida. Só assim fazendo tem bênçãos de Deus na sua vida. Só assim fazendo. Só assim fazendo. Deve ser por causa de terminar a reunião, mas ainda falta um pouquinho. Só assim fazendo. Você tem as bênçãos. Só assim fazendo. Você pode receber a bênção de Deus. Perdoar é algo que Deus nos pede a nós. É algo que Deus nos diz. Não por causa de ajudar os outros. A primeira pessoa a ser ajudada é você próprio, cada vez que perdoa. Os outros vão ser ajudados se você orar por eles. Deus quer levantar um povo que ora, que busca a Deus, que confia nele, que deixa todas as coisas na mão dele. Esse povo que se levantar na terra será poderoso. Nada o vai poder impedir. Mas você tem que entender uma coisa. Se você não perdoar, você vai perder. Literalmente você vai perder. Vai perder Deus na sua vida, vai perder as bênçãos de Deus na sua vida, vai perder tudo. Mesmo que seja difícil. Peça ajuda a Deus que o ajude a perdoar, que o ajude a tirar da sua vida a prisão que você está posto. Perdoa, 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 perdoa. Eu peço ao grupo Louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos ficar todos de pé, se faz favor.
Vamos fechar os nossos olhos e vamos dizer: Pai, deixa-nos aqui, Senhor. Realmente houve alturas em que eu não perdoei a certas pessoas. Tendo ou não razão, isso não importa agora. Sei que não perdoei. E eu te peço perdão por isso, Senhor, no nome de Jesus. Ajuda-me, Senhor. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram no nome de Jesus. De coração eu faço. Eu quero que assim aconteça. Porque eu quero-te a ti na minha vida constantemente. Quero a tua presença, a tua glória, o teu amor sempre na minha vida. Eu perdoo a todos que me magoaram no nome de Jesus. Sem exceção. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Uma semana muito abençoada. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde os seus corações em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém.